Bom, gente, essa aqui é a parte 2 da parte de função, tá? E a gente vai aprender a fazer o gráfico de uma função do primeiro grau. Bom, o gráfico de uma função, a gente viu que uma função é do tipo f de x igual a x mais b, onde a e b são coeficientes da função do primeiro grau. E x e f de x são as variáveis, tá? A gente também pode escrever, ao invés de f de x, escrever dessa forma aqui, ó, fx igual a x mais b, tá? Para ficar mais fácil a noção do que é o x, que é a variável dependente, e y é a variável, desculpa, x é a variável independente e y é a variável dependente. Bom, então vamos aprender a fazer o gráfico. Vamos supor que eu tenho essa função aqui, ó, f de x igual 2x mais 1, ok? Para poder fazer o gráfico, eu vou montar uma tabela, ok? Onde vou escolher valores de x para descobrir valores de y, tá? Então, vou escolher aqui, por exemplo, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Bom, vou escolher valores de x. Então, x é escolhido, porque ele é independente, ele não depende de nada. Coisas da minha escolha. E achar a variável dependente, ou seja, dependendo do valor do x que eu escolhi, vou ter um y diferente, tá? Então, vamos aqui fazer a continha para achar quanto que vale cada y, tá? Então, no lugar de x, eu vou colocar menos 2. Então, nessa função, no lugar de x, eu vou pôr menos 2. Então, vai ficar f de menos 2 é igual a 2 vezes menos 2 mais 1. 2 vezes menos 2, menos 4 mais 1, menos 3. Então, quando x for menos 2, a função, o y, vai valer menos 3, ok? Agora, menos 1. f de menos 1. Então, no lugar de x, eu vou pôr... Então, no lugar do x aqui, ó, vou pôr menos 1. 2 vezes menos 1 mais 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 mais 1, menos 1. Então, quando x for menos 1, y também será menos 1. Agora, x igual a 0. f de 0 é igual. No lugar do x, eu ponho 0. 2 vezes 0 mais 1. Lembra que eu disse no outro vídeo que toda vez que for 0, o resultado sempre será a variável dependente. Desculpa, o resultado será o valor sozinho. Então, 2 vezes 0, 0. 0 mais 1, 1. Agora, x valendo 1. f de 1 é igual a 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. E, por último, f de 2. 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Então, esses são os meus valores, tá? Esses vão ser os meus pontos do meu plano. Então, agora eu vou desenhar aqui um plano cartesiano. Vou desenhar meu plano cartesiano. Eixo X. Eixo X. Vamos lá. Desenhei aqui meu plano cartesiano. Eixo Y e eixo X, ok? Bom, percebam que o meu X vai do menos 2 até o 2. Então, vou fazer aqui, ó, menos 1, menos 2, que é o 0, 1 e 2, ok? E o meu Y, ele vai de menos 3 até 5. Então, ó, menos 1, menos 2, menos 3. Aí, 1,
2, 3, 4, 5. Bom, agora vamos marcar os pontos no plano cartesiano. O primeiro ponto é menos 2 no x e menos 3 no y. Menos 2 e menos 3. Então, menos 2 no x está aqui, menos 3 no y está aqui. Então, o ponto, ó, mais ou menos aqui. O próximo ponto, menos 1 e 1. Menos 1 no x e menos 1 no y. Próximo ponto, 0 e 1. 0 no x, 1 no y. Toda vez que um dos valores for 0, o ponto fica em cima da outra reta. Quando x é 0, o ponto vai ficar em cima da reta y. Se o y fosse 0, o ponto ia ficar em cima da reta do x, ok? Então, 0 para o x, 1 para o y. Próximo, 1 e 3. 1 para o x, 3 para o y. E o último, 2 e 5. 2 para o x e 5 para o y. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente vai ligar esses pontos, certo? Aqui vai ficar meio complicado para eu ligar. Não vai dar bem uma reta, tá? Mas o gráfico de uma função do primeiro grau sempre será uma reta, tá? Então, o gráfico de uma função do primeiro grau é sempre uma reta. Nesse caso, pessoal, a reta é crescente, porque à medida que os números foram aumentando aqui no x, também foi aumentando aqui no y, ok? E a gente percebe que se a gente olha da direita para a esquerda, desculpa, se a gente olha da esquerda para a direita, os valores vão, a reta vai subindo, tá? Então, se a gente olha do sentido que a gente escreve, que é da esquerda para a direita, a reta está subindo. Então, ela é uma reta crescente, tá? Crescente. Bom, para não ter que fazer aqui outro gráfico, vou falar aqui para vocês. Toda vez que o valor do A, que é o valor que acompanha o x, for positivo, a reta vai ser crescente. Toda vez que ele for negativo, a reta vai ser decrescente, tá? Só mostrar aqui uma coisa para vocês. Bom, então, se o A é positivo, reta crescente, tá? Se A é negativo, reta crescente. Se A é zero, reta constante. O que seria uma reta constante? Ela não cresce nem decresce, ela é reta. É uma reta horizontal, paralela ao eixo x. Por exemplo, f de x igual a 2. O a vale zero, só existe o valor do b. Então, se eu fosse fazer essa reta, aqui ó, 1, 2. Se o x for 1, se o x for, por exemplo, menos 1, o valor de y vai ser 2. Se for 0, vai ser 2 também. Se for 1, se o x for 1, vai ser 2 também. Ou seja, não tá varia, o x é sempre o mesmo. Tá? O x varia, mas o y é sempre o mesmo. Ok? Então, a reta sim. Não decresce nem cresce. Ok? Bom, o que eu precisava falar mais? Ah, o seguinte. Esse valor de b aqui, ó, vai ser o valor que a reta corta o eixo y, tá?
B sendo 1, a reta cortou o eixo y no 1. Por quê? Toda vez que a gente coloca x igual a zero, é onde a reta corta o eixo y, certo? Que eu não falei que toda vez que um valor for zero, se o x é zero, o ponto vai ficar em cima do y. Então, toda vez que a gente substitui o x por zero, vai anular isso aqui. Anulando isso daqui, sobra só esse valor. Esse valor vai ser ponto y aqui, ok? Então, o valor de A define. Então, A define se a reta é crescente, decrescente ou constante. E o valor de B me mostra onde corta o eixo y, tá bom? Então é isso aí por hoje. E qualquer dúvida pode perguntar pelo WhatsApp. Até mais.